Mais uma vez com você, meu garotinho, com muita alegria e conhecimento, aqui no meu, no seu, no nosso Carecas de Saber. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, professor Otim, toda a sua redondeza, explicando esse conteúdo de termoquímica. Agora nós vamos falar de algumas propriedades dessa grandeza e também como a gente faz o cálculo de entalpia utilizando a lei de Hess, que vamos ver daqui a pouco. Muito bem. Antes da gente falar da lei de Hess, é interessante a gente falar de uma coisa que rege toda a termodinâmica, que é a coisa chamada estado padrão. O estado padrão nada mais é que uma referência para todos os sistemas termodinâmicos que nós estudamos em química. E o que é que significa dizer estado padrão? 25 graus Celsius e 1 atm. O que é que significa isso? Significa que isso é um valor de referência. Se é um valor de referência, a gente pode comparar com outros valores sob as mesmas condições. Por exemplo, quando estudávamos eletroquímica, nós sempre comparávamos o potencial padrão. O potencial padrão, nesse caso, também era 25 graus Celsius e 1 atm. Por isso que poderíamos manipular as reações do jeito que queríamos, conforme a necessidade da questão. Então, por exemplo, nós mexíamos no potencial padrão de uma célula para determinar se ela era espontânea ou não. Isso era possível se a reação estivesse sob estas condições. Quais são as outras grandezas também que são também no estado padrão? Nós temos também a entalpia padrão de combustão, a entalpia padrão de formação, a entalpia de ligação e assim por diante. Se você observar qualquer grandeza que possui essa bolinha sobre a grandeza, como por exemplo ΔG, ΔH, ΔS e assim por diante, pode ter certeza. Essa grandeza é uma grandeza no estado padrão. E o que é estado padrão? 25 graus Celsius e 1 atm. Muito bem, dito isso, vamos falar também dos vários tipos de entalpia que existem dentro da termoquímica. Como eu falei para vocês, não existe somente só entalpia, por exemplo, de combustão, que tem a ver com a queima de hidrocarbonetos, por exemplo, formando CO2 e água. Mas também nós temos a entalpia de formação, a entalpia de combustão, entalpia de solução, ou seja, qual é a energia que o sistema, ou seja, a solução, vai absorver ou liberar para a vizinhança quando adicionar esse soluto no solvente, né? Nós estudamos uma parte disso lá em propriedades coligativas, mas nós estudamos os efeitos do solvente. Nós não estudamos os efeitos de energia desse sistema. Mas pode ter certeza. Por exemplo, você pode ter certeza que tem sais que, quando você dissolve em água, a solução fica gelada, como é o caso do nitrato de potássio. Mas tem outros sais que esquentam, como por exemplo o acetato de amônio. Aliás, acetato de sódio, que é um sal utilizado para aquelas compressas de água quente, instantâneas, né? A reação de solubilização ela possui entalpia exotérmica, ou seja, libera calor para o sistema, e aproveitar-se disso para fazer uma bolsa térmica, né? Então você está com dor, você aperta o botãozinho, vai misturar água com sal, aquilo vai esquentar e você coloca sobre a região que está com dor. Então isso é também um exemplo de aplicação prática de entalpia no nosso dia a dia, né? Muito bem. Qual é o valor de entalpia mais importante em termoquímica? É a entalpia padrão de formação. Por quê? Vai ser a partir dela que nós vamos saber quais são as entalpias de outras reações. Então veja, o que é que significa entalpia padrão de formação? Significa dizer que é a entalpia ou energia térmica envolvida na formação de produtos, de produtos ou compostos a partir das substâncias simples. Então, como eu falei anteriormente, a entalpia padrão de formação ela é utilizada para calcular a entalpia... Entalpia, nossa, não estou lendo aqui nem para... Ah, tá. É desconhecido. Imagina. Estou precisando voltar para a alfabetização, né? Então, vamos lá. A entalpia padrão de formação ela é utilizada para calcular a entalpia desconhecida de uma determinada reação. Muito bem, pessoal. Vamos fazer o exemplo. Vamos calcular a entalpia de formação dessa reação aqui.
como é que eu sei disso? Como é que eu posso calcular essa equação? Eu posso calcular a partir das entalpias padrão de formação de algumas reações, como por exemplo, formação do eteno e formação do gás hidrogênio. E vamos lá, next please. Como nós estávamos falando no take anterior, vamos calcular a entalpia de formação dessa reação. Vamos observar o seguinte. Vamos observar quem vai estar do lado dos produtos e quem está do lado dos reagentes. Do lado dos reagentes, o que é que nós temos? Nós temos o eteno com hidrogênio. Nós vamos olhar as equações que têm a ver com essa reação e observar quem está do lado dos produtos e quem está do lado dos reagentes. Olhem só. Nós temos aqui o hidrogênio no lado dos reagentes. Só que o eteno está no lado dos produtos. O que eu devo fazer? Eu devo inverter essa equação. Como é que a gente faz a inversão na química e também na matemática? A gente faz a multiplicação por menos 1. Então a gente já sabe que tem que inverter essa equação. Agora, a equação de baixo, o que é que nós temos? O hidrogênio no lado dos reagentes e o etano no lado dos produtos. A equação deve se manter inalterada. Uma outra coisa, nós temos um hidrogênio nessa reação. Aqui, se a gente observar, nós temos 3 mols de gás hidrogênio e 2 mols de gás hidrogênio. A gente vai ver que vai haver uma subtração e a quantidade de hidrogênio vai ficar do lado dos reagentes. Então vamos ver como é que vai ficar. Vamos inverter este lado. Então vamos ter o quê? C2H4 gasoso, dando 2 carbonos grafíticos mais 2H2. Se eu inverto a reação, eu inverto o sinal da entalpia. Da mesma forma que a gente faz lá nas pilhas. Se eu inverto a semi-reação, eu inverto o sinal do potencial. Aqui é a mesma coisa. Eu inverto a equação, eu inverto o sinal da entalpia. Então, vamos ficar delta H0F menos 52,4 kJ por mol. Então, como eu falei para vocês, a gente repete essa reação. 2 carbonos grafíticos mais 3 hidrogênios, dando que C2H6. Qual vai ser a entalpia dessa reação? Ela vai se manter inalterada. Menos 84 kJ por mol. Entonces, que habemos de hacer? Vamos fazer o seguinte. A gente sabe que toda reação química, ela, na verdade, é uma igualdade. Essa setinha significa igual. Porque a quantidade que tem lá dos reagentes é a mesma quantidade que tem lá do lado dos produtos. Portanto, quando fizermos a somatória das equações, o que a gente vai observar? Nós temos 3 hidrogênios desse lado com 2 hidrogênios desse lado. Quando passa para o outro lado, muda o sinal também. Então, 3 menos 2, 1H2. Outra coisa também, nós temos aqui o carbono grafítico. Ele não participa da reação. Por quê? Quando a gente faz as semi-reações, a quantidade que é formada também vai ser consumida. Portanto, truco com truco. Esse lado de cá é igual a esse lado de lá. Então, como é que ficaria? C2H4 gasoso mais 3 menos 2, 1. 1 hidrogênio gasoso. Dando o quê? C2H6 gasoso. Qual é a entalpia dessa reação? É a somatória de todas as outras. Então, o que é que nós temos? 4, 2 com 4, 6, 8 com 5, 13. 136,4 em módulo. Como nós temos o mesmo sinal, esse sinal negativo, então fica menos 136,4 kJ por mol. Então, é assim que se faz. Isso daqui, nós vamos ver com mais calma, que tem a ver com uma coisa chamada lei de Hess. Então, fiquem atentos. Qual outro tipo de entalpia que existe
que a gente vai manipular bastante nesse curso de termoquímica. Tem a ver com a entalpia de combustão. Combustão nada mais é do que você levar um composto contendo carbono, hidrogênio ou oxigênio a CO2 e água. Quando você tem uma formação de CO2 e água, você chama essa reação de combustão completa, porque todo o carbono foi convertido em CO2, que a partir daqui você não consegue mais oxidar ele. Agora, quando você possui formação de monóxido de carbono ou carbono grafítico, aliás, ou carbono amorfo, você diz que essa reação se chama reação de combustão incompleta. Por quê? O carbono ainda tem capacidade de se oxidar. Então veja só, nós temos aqui dois exemplos de combustão. De um dos compostos da gasolina, que é o octano, isoctano, aliás, e o etanol, que é o etanol anidro, né? Quer dizer, quase anidro, né? É mais ou menos 92% de álcool quando a gente vai abastecer no posto, né? Observe vocês que para cada mol de combustível, seja ele gasolina, seja ele etanol, vai gerar uma determinada quantidade de energia. Essa reação é uma reação exotérmica, certo? E para onde vai essa energia? Ela vai girar o pistão do motor. Como o motor nos nossos carros são movidos a combustão interna, no momento que ocorre essa reação, você gira o pistão. E esse giro vai dar torque para a roda e você consegue andar com o carro. Então, um exemplo muito engraçado que quando eu leio no manual do meu carro, eu sempre fiquei pensando nisso, mas agora eu entendi, né? Por que às vezes o torque, né? Ou seja, o giro do motor às vezes é mais alto com etanol do que com gasolina, apesar de que um tem potência, olha só a quantidade de energia, são 5.000 kJ, né? São 5 milhões de joules por mol de energia gerado de isoctano. Por que às vezes o etanol consegue ter um torque maior do que a gasolina? A resposta é relativamente simples. Observe a quantidade de vapores gerados. Nós temos, para a gasolina, nós temos 8 mols de CO2 e 9 mols de água. Imagine aí, nós temos 17 volumes dentro do pistão. Então ele não consegue ser comprimido totalmente. Agora, se a gente consegue olhar para o etanol, observe que nós temos 5 volumes, porque são 2 mols de CO2 e 3 de água. Então fica muito mais fácil para o motor ir até o final na sua compressão do que com gasolina. E é por isso que a gasolina, aliás, que o etanol possui capacidade de gerar muito mais cavalos do que a gasolina, né? No meu carro, por exemplo, tem assim no manual, 76, 78 CV. O que significa dizer? Essa é a potência do motor para gasolina e para álcool. Então, normalmente 1.0 16 válvulas vai ter mais ou menos essa configuração. Então veja, se apesar da capacidade calorífica da gasolina ser muito maior do que a do álcool, o álcool ainda assim consegue ter um maior giro de torque. Então ele consegue ter um pouquinho mais de força a uma determinada rotação. Isso aqui mais ou menos acontece em 5.000 RPM. Certo? Mas a gente sabe que o etanol, às vezes, quando você vai numa arrancada, ele não tem energia suficiente. Por quê? Porque a entalpia é 1.367 kJ. É muito menos do que a gasolina, quase 5 vezes menor. Então, essa é uma curiosidade que sempre tive quando pequeno e que agora temos uma explicação razoável, né? Então, pessoal, nosso próximo tópico vai ser sobre entalpia de ligação, certo? Entalpia de ligação tem a ver com as ligações químicas. Quais são as ligações químicas que nós temos? Ligação covalente e ligação iônica. É isso que a gente vai ver agora. Muito bem, pessoal. Vamos falar agora de energia de ligação. Energia de ligação nada mais é do que a energia necessária para que você quebre ou forme um mol de ligação. Via de regra, toda ligação formada é uma reação exotérmica. E toda ligação quebrada é uma reação, aliás, endotérmica.
Por quê? Quando eu formo a ligação, existe um abaixamento de energia. Por quê? Nós estamos saindo de dois átomos que estão completamente instáveis e vão para uma situação estável. Então, como é que ele faz para se estabilizar? Ele libera essa energia. Da mesma forma, a ligação quebrada ela precisa absorver a energia do meio porque ela está numa situação estável. E para gerar uma situação instável, você precisa absorver energia. Aqui nós temos alguns valores de entalpia de ligação e vejam vocês uma coisa interessante. Se eu tiver uma ligação simples CC, a energia necessária para você quebrar essa ligação é em torno de 350 kJ por mol. Quando você dobra a ligação, olha só, praticamente dobra o valor da energia para você quebrar. E quando você triplica a ligação, a energia também vai aumentar relativamente 3 vezes, 2 vezes e meia, quem sabe, né? Em torno aí de 840 kJ por mol, para você quebrar uma ligação tripla. Da mesma maneira, o nitrogênio. Olha só, o nitrogênio na sua ligação simples, ele precisa de praticamente metade da energia para ser rompida. Quando você possui uma dupla ligação, essa energia quase que aumenta 4 vezes. E quando você tem uma tripla ligação, no caso do gás nitrogênio, olha a quantidade de energia, quase 1000 kJ por mol para você quebrar, aliás, 1000 kJ para você quebrar 1 mol de ligação. Nós comparamos as ligações entre si, entre os mesmos elementos. Agora vamos ver, por exemplo, o gás hidrogênio. O gás hidrogênio precisa de 440 kJ para quebrar 1 mol de ligação. O gás oxigênio, aliás, a ligação OO, ligação simples, é uma energia bem menor, 157 kJ para quebrar 1 mol dessa ligação. E do nitrogênio que a gente viu, 163. Agora vocês podem perguntar, qual a necessidade de você estudar esse tipo de coisa? Você pode calcular a estimativa de entalpia da reação no estado gasoso. Daqui a pouco nós vamos fazer alguns exercícios e vocês vão ver como isso pode ser muito útil. Então, vocês viram, né, no começo da aula que eu fiz esse tipo de cálculo. Né? Eu calculei aí a entalpia padrão de formação do etano. Mas por que eu pude fazer o cálculo daquele modo? Por conta da lei de Hess. O que significa a lei de Hess? Significa dizer que a entalpia da reação vai ser a somatória das outras entalpias das reações intermediárias dessa mesma reação. Portanto, o que a gente conclui? A entalpia é uma função de estado, ou seja, depende somente dos estados inicial e final. O exemplo que eu dou para vocês é exatamente aquele que eu dei no começo da aula. Calcular a energia padrão de formação do etano. E nós temos reações intermediárias que vão culminar nessa mesmíssima reação. Então, como a energia é a mesma para todas as reações, então o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente somar ou subtrair as energias. Então, veja só. Na parte final, na qual eu acho a reação final que eu estou procurando, eu posso calcular também a energia, a entalpia de formação, a partir de outras reações que possuem entalpia conhecida. E assim a gente consegue fazer esse tipo de coisa, certo? O mesmo raciocínio também você pode ser aplicado nas entalpias de combustão, nas entalpias de ligação, nas entalpias de formação, como nós chamamos aqui, e assim por diante. Então, vamos finalizar a nossa aula para mais uma coisinha que eu gostaria de falar para vocês sobre termoquímica. Muito bem, pessoal. Vamos finalizar esta aula de termoquímica falando uns carocinhos sobre entalpia, certo? A entalpia ela é uma propriedade extensiva, ou seja, ela depende da quantidade. Portanto, se eu multiplicar a equação termoquímica por um determinado número, também vai fazer a multiplicação do valor de ΔH. Por que a gente, quando multiplicava a equação, uma semi-reação eletroquímica, a gente não multiplicava o potencial? Porque o potencial de uma pilha eletroquímica é uma propriedade intensiva, ela não depende da quantidade. Ela vai depender, na verdade, da concentração, não dos coeficientes estequiométricos da reação. Então, olha só. Como eu falei para vocês, existe a energia, a entalpia de ligação, que é a energia necessária para você quebrar ou formar uma ligação.
Então, para você romper uma ligação CC de um hidrocarboneto, por exemplo, você precisa de 348 kJ de energia. Mas, na verdade, 1 mol de ligações CC são necessários 348 kJ. Aí você pode se perguntar, se 1 mol você precisa de mais 348 kJ, 2 mols de ligação precisa de quanto? O dobro. Então são quanto? 9, 6. Mais 6, 6 mesmo? 16 vai 1, 9. Então, se eu precisar de 2 mols de ligações de carbono-carbono quebradas, eu precisar do dobro de energia. Se for a metade, vai ser a metade da energia. Se for o terço, vai ser o terço da energia. E assim por diante. Muito bem. A gente falou muito de entalpia. Mas, infelizmente, nós não temos tempo hábil também, nem é possível falar disso. Mas existem outras grandezas termoquímicas associadas ao ΔH. Como eu falei para vocês na primeira aula de termoquímica, o ΔG vai ser o quê? A energia livre de Gibbs, que vai falar da espontaneidade da reação. O ΔH a gente viu que é a entalpia, e o ΔS vai falar da entropia da reação. Isso tem a ver com na verdade, não é espontaneidade, é o grau de ordem, o ordenamento do sistema. Então, olha, a energia da reação, né, ou ΔH, tem a ver se ele vai ser endotérmico ou exotérmico. Então, a entalpia tem a ver com o trânsito do calor. Ou seja, se vai ser endotérmico ou se a reação é exotérmica. Então, veja só. Nem toda reação ela é uma reação 100% converstível, ou seja, ela não tem 100% de rendimento. Vejam lá aquelas aulas de termodinâmica do professor Souto. Eu acabei esquecendo de pegar as aulas, mas tudo bem. Assistam lá as aulas de termodinâmica, acho que é 61 e 62. E vocês vão ver um conceito chamado de rendimento, que nem todo calor que entra no sistema ele vai ser convertido em trabalho. O que significa dizer isso em reação química? Nem toda a quantidade de energia que vai estar no sistema vai ser convertido em trabalho na reação química. E como é que a gente sabe disso? Por conta desse fator, T∆S. Então, quando eu faço a diferença desse valor de energia para esse valor de energia, eu obtenho energia de Gibbs, que vai dizer para mim se a reação vai acontecer ou não. Então, mais uma vez, quando eu falo que o ΔG padrão da reação ele é negativo, significa dizer que a reação ela é espontânea, ela acontece naturalmente. Enquanto que a energia livre de Gibbs for positiva, isso vai dizer que naquele sentido a reação não ocorre. Isso é importante falar porque no próximo assunto nós vamos falar de cinética química e isso tem uma interligação muito intensa, uma coisa muito próxima uma da outra. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Gostaria de agradecer a atenção de todo mundo. Vamos aí para os exercícios de termoquímica. É isso aí. Muito obrigado pela atenção. Se vocês tiverem dúvidas, coloque aí nos comentários. E muito obrigado. E barrufa, menino.